da PGR. 8 horas e 14 minutos, professora Bia, a possibilidade de agravamento dessa tensão com essas ameaças, enfim, discussões dos bastidores de punições contra outros ministros e também o comandante da nossa PGR. E, por enquanto, Eduardo Bolsonaro continua em território americano, de alguma forma insuflando, incentivando esses nomes com quem ele tem alguma aproximação a tomarem essas medidas. E já há também até investigação contra ele no STF por conta dessas atitudes. Ou seja, o caldo vai ficando mais grosso, a situação vai ficando mais perigosa, mas o Brasil, acredito eu, não deve recuar, não deve ter alguma intervenção direta na nossa justiça, porque é um processo muito importante. Na sua avaliação, que novas ações, que novos argumentos, que novas estratégias podem ser tomadas a partir de agora, dentro desse âmbito que envolve a nossa justiça, para que a situação não fique pior, desgastada? A nossa diplomacia tenta abrir canais de comunicação, consegue, mas muito pouco, Mauro Vieira até conseguiu ontem conversar com alguns nomes, mas ainda são passos muito curtos. O que é que daria para fazer, na sua visão, a partir de agora, diante também dessas novas ameaças? Na verdade, o trabalho é puramente diplomático mesmo, e é um trabalho onde você tem que ter muita tranquilidade e calma para lidar com a situação. A gente está vivendo uma situação de chantagem internacional, e isso é um consenso mundial. Na verdade, o governo americano está tentando proteger um aliado político, que é o Bolsonaro. Ele tenta proteger esse aliado político Bolsonaro porque o governo americano tem interesse que os Estados Unidos volte para ser, o Brasil, na verdade, volte a ser um país ligado aos Estados Unidos de forma direta. Existem várias questões aí por trás, não é só um apoio ao Bolsonaro, O Bolsonaro não é o carro-chefe, ele é apenas um fantoche nessa história. Ele precisa que o Brasil se afaste do BRICS, ele precisa que o Brasil se afaste do comércio com a China, então ele precisa que o governo brasileiro mude. E o único, pelas pesquisas até então, que teria alguma chance de vencer o governo progressista seria o Bolsonaro. Então, na verdade, isso é uma ingerência externa do governo americano no governo brasileiro para acabar com o processo contra o Bolsonaro e permitir que o Bolsonaro vire presidente do Brasil em alguma situação. Porque a gente já está num nível que provavelmente nem eleições de 2026 vão ser respeitadas se continuar nessa situação. A justiça brasileira ela não tem que mudar de forma alguma a atitude dela com o Bolsonaro. Ela tem que continuar seguindo os trâmites legais. É importante deixar claro o seguinte: se existisse realmente qualquer discussão sobre os atos de Alexandre de Moraes em termos internacionais, onde ele estaria descumprindo os direitos humanos das pessoas que estão sendo investigadas, o caminho natural para isso é você fazer uma denúncia no Tribunal Penal Internacional. Porque aí você faria uma denúncia dizendo que o ministro da Suprema Corte do Brasil está descumprindo os direitos humanos, está descumprindo o respeito ao processo legal, que inclusive faz parte de convenções internacionais. Em momento algum foi feito esse tipo de denúncia, o que prova má-fé sobre essa questão dos direitos humanos. É uma canetada americana, porque a lei Magnitsky não precisa passar pelo Congresso, o presidente ele pode dar a canetada, uma canetada para ele tentar pressionar o governo brasileiro, a justiça brasileira. E você percebe que é um processo de chantagem que ele avisa: olha, eu comecei com Alexandre de Moraes, depois eu para os outros ministros do Supremo. O Brasil, de forma alguma, pode acatar essa chantagem. É uma chantagem histórica, Ninguém nunca viu uma coisa tão aberta no mundo e abre um precedente perigoso, porque o Brasil não é uma ditadura, o Brasil é uma democracia liberal reconhecida internacionalmente, e os Estados Unidos está tentando promover uma ingerência. Então, a tendência do Brasil, ele vai tentar resolver isso diplomaticamente, não vai baixar a cabeça, ficou claro, inclusive na questão tarifaço, porque a chantagem inicial foi exatamente utilizar as questões econômicas brasileiras para anular esse processo. Essa prática não é só feita contra o Brasil, O Donald Trump tem ameaçado várias justiças no mundo. Ele ameaçou a justiça israelense há 2 semanas atrás por causa do processo contra o Netanyahu. Ameaçou na semana passada a justiça francesa contra processo, porque tinha processos contra as Big Techs. Então, ele está utilizando as questões econômicas para chantagear os países e impedir que seus aliados políticos, tanto no caminho empresarial, como as Big Techs, como no caminho político efetivo, como o Bolsonaro, entre outros líderes internacionais, porque ele também fez essa ameaça ao processo da Le Pen na França, é importante lembrar, eles sejam punidos e tenham um caminho aberto para o processo eleitoral. É isso que ele quer que a extrema-direita tenha um caminho aberto. O Trump e o Bolsonaro não são amigos, mas eles fazem parte da mesma linha política e ideológica. E o Trump precisa que o Brasil volte a ser subserviente aos Estados Unidos economicamente e politicamente. E o Brasil tem estado no caminho de soltar um pouco essas amarras da subserviência, fazendo novas parcerias comerciais e políticas no mundo. Então, é uma chantagem internacional que vai piorar, é importante a gente deixar isso muito claro, a tensão vai piorar entre os dois países.
essa chantagem ela vai se aprofundar, o Trump não vai aceitar perder, mas houve sim um recuo quando ele fez o tarifaço, mas não fez o tarifaço, né? Ficou o nome tarifaço, mas na prática não aconteceu. Então, a gente tem que ver o desenvolver dessas situações, mas eu acho que a situação para a família Bolsonaro vai ficar muito pior, porque há uma vasta materialidade de conspiração contra a soberania nacional, que é crime, a vasta materialidade, né, de que o Eduardo Bolsonaro conspirou com o governo americano contra o Brasil, isso é crime, está na Constituição. Então, provavelmente, a gente deve ter também um pedido de prisão aí para o Eduardo Bolsonaro nos próximos dias. O Bolsonaro, o processo dele vai correr, no máximo em 40 dias, provavelmente ele tem uma sentença. Então, não vai ter uma parada do processo aqui. Até porque pegaria muito mal para a Suprema Corte, né? Se os Estados Unidos tivessem feito isso, pelo menos de forma disfarçada, a gente poderia ter alguns ministros voltando atrás, porque a gente sabe que tem ministros que têm tendências bolsonaristas. Mas agora ficou uma situação muito complicada e qualquer ministro que se apresentar, né, contra o Moraes ou se apresentar a favor dos Estados Unidos vai ser visto automaticamente como um traidor da pátria. Então ele criou uma coesão. A atitude do Trump obrigou o STF a criar uma coesão que não tem. Porque a gente sabe que não existe essa coesão no STF. Mas agora o STF vai ter que trabalhar todo junto para não passar essa imagem de alguns ministros como aqueles que são traidores da pátria e estão a favor dos Estados Unidos. Então essa pressão chegou num limite que foi para além. Agora a gente vai ter muito mais pressão nos próximos dias. A gente não pode se iludir contra isso. Perspectiva bem pessimista em relação ao que pode acontecer daqui para frente, como a professora destaca, vai haver também pressão contra o ministro Luiz Fux, que tem tido decisões indo um pouco em outra linha em relação à maioria do STF, capítulos que a gente vai continuar a acompanhar e analisar aqui no nosso Povo News. O Josué Oliveira, participando aqui do nosso chat, diz o seguinte: